Maluk sira hamutuk na fatin ho STL iha atualização situação iha Parlamento Nacional. Hanisang situação iha Parlamento Nacional hahu iha dader santo kusanulu maito agora sira bele acontece plenário obrigatório nebe makatulidera husi visi na rua tamba bancada CNRT deputado sira la fo fatin horis hatang netik mesa no cadeira presidente Parlamento Nacional tamba tuir bancada CNRT katak banhira visi na rua atu dirige mesa precisa retang autorização Rússia presidente Parlamento Nacional. Turma Itabarona declaração primeira vice Parlamento Nacional Maria Angelina, além ganhamos declaração Rússia deputado será bancada Fretelin, bancada PLP ou bancada CNRT. A primeira vice Olinda consegue dirigir mesa também bancada CNRT rasik la O hinta bot sira hare, sira impede hal impedimento ba vice sira, tamba ami laos atu bahadau cadeira presidente parlamento nian, nessa sala. Ami atu ba lidera mesa, tamba presidente do parlamento iha impedimento, ne primeiro e segundo, deputado na intolnulo resinhat, hatou requerimento ba presidente do parlamento dalla rua atunia preside convoca plenária hodi tal agenda quando ba destituiçãonya mas presidente abandona pia maka 34 deputados apresenta fal requerimento ida hamutu requerimento tolo e ida ikus ne apresenta ba vice sira atu husu vice presidente sira lidera plenária então ne atu dehan katak ami laos atu ne assalto poder hadau presidente ne cadeira mebe ami atu facilita processo discussão com a requerimento destituição ba presidente parlamento nia agora destituição destituitia maka deputado sira belemos susi bancada CNRT belemos susi bancada tolu nebe halai hamutu kono de forma maioria apresenta candidato fo para presidente parlamento laos hau ida primeiro vice nem vice dois mas atu assume vale no dar presidente parlamento não e agora então ita bot sira acompanha desde hoje sira ba invade tia cadeira presidente parlamento nia nomos cadeira sira nebe mesa parlamento nia competência e ida ne constitui crime ida una tamba sira perturba tia funcionamento normal parlamento ida nia agora se deputado sira o CNRT e a razão tamba sira malatur o de argumenta a razão nebe halo ação violência ameaça não ocupa cadeira presidente parlamento nem significa que sira nem razão lá iham sira perde razão totalmente usa violência usa força atu bele manang e instituição estado órgão soberano ida nesse parlamento nacional nunca bele funciona ho ida dihan assalto do poder nem sira assalto do poder tamba constituição regimento fo competência para parlamento sira vice-presidente parlamento sira atu lidera mesa quando presidente parlamento iha impedimento tamba sira mahal dia impedimento tamba requerimento tamba dalla rua presidente la halo causa depois regimento mos hatete dehan liu loron lima presidente obrigatoriamente tem que tal ba agenda pedido de destituição presidente la halo ne tamba sira sim presidente Parlamento Nacional na sala de conferência na diangkata iha artigo regimento parlamento iha artigo 22 diangkata seja enquanto presidente do Parlamento Nacional lá for competência para vice-sira cabine dirige mesa. Sim, artigo idanene refere para quando ami representa Parlamento Nacional e artigo ne la colia de ami representa presidente la colia artigo ne dehan vice-presidente sira banhira halo representação nuda representante órgão parlamento idane saiba liur hetan delegação husi presidente do parlamento significa kata artigo idane la refere a tu dehan ami representa presidente do parlamento não quando ami halo na ruma fora do parlamento nebe ami atu representa parlamento nacional idane ne so hetan delegação husi presidente do parlamento agora ida quando ba ami ia competência calai atu dirige mesa ne artigo 14 número 4 quando ba competência quando ba estatuto presidente do parlamento nian
conjuga malo, kahan malo, o artigo 22, número 1, nebe colia quando a competência vice-presidente niya. Rua ne han malo. Ia artigo 14, número 4 ne dehan. Presidente banhira iha falta ou impedimento ruma, bele substitui rotativamente o vice-presidente sira. Ia fala artigo 22, número 1, mas até te dehan. Vice-presidente sira se substitui presidente parlamento rotativamente banhira presidente iha falta ou impedimento ruma. Iha não vai dehantar. Quando vice-presidente sira iha impedimento mos, ida nebe se assume a tu lidera plenária, lidera preside plenária, né? Deputado nebe idade liu, 14 liu. Né significa kata quando presidente lá iha e vice sira lá iha, não precisa de delegação competência, né? Automaticamente. Tamba seda, tamba princípio, Parlamento Nacional, né? Laos, órgão unipessoal, hanesan presidente da República. Parlamento Nacional, né? Órgão ida coletivo colegial. Ema ida, labele halo impedimento ba, ema nem nulo resinhat, nem direito no exercício político, né? Nem hakarak exerce. Então, quando ema hanesan presidente do Parlamento lá disponível, órgão colegial, né? Vice sira na rua ne ida assume que das. Também órgão colegial. Presidente da República detmos quando nia iha impedimento, presidente do parlamento ne bele substitui. Ita vou ser belhare artigo 84 da Constituição iha na ba colia conaba a substituição ida interinidade, né? Então, quando o presidente da República iha impedimento, presidente do parlamento maka funciona hanesan presidente da República. E também se ela ia vice-rua, ia parlamento, hono sang ida katak, ia constituição nos até te dehan, quando o presidente do parlamento bahalo função hanesan presidente da República, ninia canar hanesan presidente do parlamento mos suspende lá. E nem significa katak, quando nia bana halo canar interino, presidente da República interino, vice-presidente umne automaticamente saiba presidente do parlamento e primeiro vice, né? Segundo vice, né? Saiba vice Ida nem a instituição Estado ida nem funciona. Ema ida, la bele paralisa instituição Estado ida, hanesan linha companhia LDA ida. Sim, mas ter presidente moscata ter procedimento normal ya Parlamento Nacional, né? Antes acontece plenário, mas tem que convocar a reunião líderes bancada e convoca a reunião nemos o presidente parlamento. Sim, los duni atu convoca líderes atu convoca plenária precisamente liu-se consenso e a líderes bancada. Mas bem, tamba líderes bancada lá consegue realizar, tamba de requerimento tama liu loron lima presidente abandona, quando nem marca requerimento de tama vice-presidente sira. Agora, a mim mostra convoca líderes bancada. Saída mak ami halo, ami lori mai plenária, ami soeba deputado sira mak decide agenda ba plenária ida ohin. Tamba e regimento mos dehan kata quando deputado sira lá concorda ho decisão agendamento nebe discute ou decide iha líderes bancada, deputado sira bele lori recurso quando ba agendamento iha líderes bancada né, mas iha plenário. Hanessa não sou ida né. Tamba lá líderes bancada, ami lá convoca, então agenda dane ami soeba deputado sira mak decide delibera iha plenário. Nebe ami ne kenar né, lá os atu hadau presidente mesa ninia competência, ami atu facilita processo ida né, hudi né, funcionamento do parlamento lá normal. E liu iha artigo 7 musi lei quando vai estado de emergência, nomos extensão estado de emergência e na baculia. Kata estado de emergência ne aplica, mas bem lá continua aplica na fatem regras constitucionais ne bem itaiha inclui funcionamento normal órgão soberano nian lá o normal na fatem órgão soberano hat ne katak mais que estado de emergência órgão soberano hat ne funcionamento lá o normal e artigo 7 ne kuli kon beda ne. Sim, nessa ohin deputado sama terceira muito lá fatin da visa futuri mesa cadeira presidente da Roderize. Cara que a situação da agora ne ba ohin sa favor da vice se continua na fatin tentar na fatin de futuri da Roderize plena. Ami tem que respeita maioria minha desejo político
nebe sira hatona e requerimento at halo destituição do presidente do parlamento. E sira continua halo ação ida atentado oi atu impede ne hatung ona legalidade, hatung ona dignidade partido CNT rasis. Tamba ita mai parlamento ne ita usa razão atu debate e rebate. Mas se ita usa ação violência, ita usa na preman acto e de bahasa medihan preman ne. Usa de ação e de violento atu bele sai hanesan razão basira ou de bele retan simpatia. Mas se ia razão kari turma kita kuliah. Se a cara consensus rumah kari turma kita kuliah. So preman sir mak hala maneira hansa ohin. Se nível hanesan deputado nunca bele halo hansa. Usa lógica, usa razão, usa legalidade. Nebe haturi a lei e a constituição e o regimento. Obrigada, Lucia. Ok? A minha interpretação selo. Se sira sinteni interpretação selo magadia keluar batrumna. Mas am for dalamna se ita hakara bototo haturu mamunu kata. Ita yang pas lana ita ser mas parlamento tem que ir. Hal buat nebe dia haturu mamunu kata ita resolve ita problema. No mínimo ita label haturu buat nebe koin mosune. Ne am for tenon am koleu sira. Mas Siramai, la kue ron, la kue hal tu mai, e amus, e obrigação a tamri que né kata, a halok não bem, então você hal né, am la sim. O ato ne vai acontecer hoje nesse parte balão considera kata que nesse hatu dignidade Timor Leste. Ha, né tamai né, mas am la kue, mas como se obriga, amus la bela fo, tama, ita, e parlamento né mas hal leis, hal regras, hal decisão política né, se ida né mas la kue. Vamos pronto a tu hamri asoro. Bawa in sena fating manting sini. Sim, ano ia hanu imbalo que o ser desenvolve. Líderes bancários serão ideia para consulta na partido. Depois a nível bloco, saída mak sira entende kata bawa oine dia. Depois mak bloco rua. Agora kan tem bloco rua to. Bloco ira que a MP phone me depois junto alai ba mutu ko sira bloco ira so que bloco ne mak sidau legaliza mas be ami entende que parlamento at bel lao bloco ruane ire ba consulta mai hone posição dia kono ita tura mutu que te entende mal ita bele colheu mak ita foi hakat ba colheu presidente atu formaliza agenda ira para ita mai plena foi discute se ide que entende ni hakara tu ni hakara então problema makanya impedimento continua se usa intervenção de força saya se impedimento continua se usa intervenção de força polícia la bela mete ne ia ne presidente parlamento mak mane ne ok primeiro ministro se la mana ne mas quando se usa força militar mais, né? Situação selo, ok? É situação selo. Tarik ini salah plenária lá na polícia beretama kala. intervenga Polícia lá bela intervém, polícia mas não né? Se level tama ini salah. Quando polícia mais né? Polícia só autoriza se avaleta né? Hakat mais né? Quando mais né? Só presidente parlamentar. Kita relaciona o hem bancária sana tela fapatin da visi dan waktu di mesa visi primeiro mes considera kata kita ne la lógica e bancária sana te atu di politica preman. Bom, itu voto ne entendimento dalam sah. Itu voto si parte selu kah ou si parte selu? Itu voto husu, mas itu voto husu hau dia itu fal ne considera am hal preman. Então itu voto considera sirne hal seda. Outro itu jornalista dia lah itu buat opinião sa se itu buat considerar haunya ni preman então se selu saya baru bahan dia ni atur saya kata kole lebe agora com a carreira kan lah mau agora ni tampo kole ona por kole ona mai fele hakwa si kole negala ne dia kala para kata lo que es de mayoría si bancária parte
quanto a suatu piscina dua substitui presidente mesa hodi halau plenário debate wa kaka discussão no be lá acontece também cara semate bahasa tangnitik mesa no cadeira presidente itu hari pomos salah kompanhia tambah tak falimos media e me harede assembleia be mafukuni sede maka acontece nebe naran katak na hira fogo buat nebe los para público mos bele hatene e sede maka realidade acontece hano india kataka parlamento ne las partido idania ne partido hutu demokrasia lori hutu atuba expressa ninia nebe lei fora la hela katak bahira presidente quando lá a marca presença kania impedimento rumo piscina rua ia direito toma atu hala a função agora be pena que a mi deputado mas sai faz de vandalismo be batur fali votambe roupa ida lá educativo dunia ba ne be ne moe bot pan ne be hanu india kata ka ami ba fali kali eleição antecipada ne povo atu fiar usah ini realidade temane maka Allah ia dalam para tu hal sasansial satu rolos se sir makaga sana ba bol presidente mai tambah sini sender tenia ne ni mai para makla ona fatini la problema fratrini la questione ida larang kata viabiliza la fatin estádio tane la bom para estar la bele e far perigo ni larang ide me tanto to cara pomo sakat ni dane gar gite ba eleição se para povo ira matu wat tamba ya ani le cara pomo sare hela no maioria tiana mas ne so malu liu se hoje agora oposição atual Fretrin ia direito toma katu viabiliza estádio dane tam Fretrin maka hari duni estádio dane estádio de direito democrático nebe defende duni buat nebe los la acontece tambah deputados da Senate exatamente kari agora apa dentro hasan se mantém a posição cara turunnya mata kudina haru ko visina de mesa hodi halau debate da capacitação mereka sim ami espera kata kami ni abe chefe bancária sira o insama katu resolve dulu segurança ter lo segurança mas oni ser la neutralidade ter haware ter lo segurança fo haten kata ka ema la bel naran sa pain pa na jadi pa acontece ter lo acontece mas belai saya politika tu quer se sansir ne be segurança mos mai hal fali kanaran sa usik para ame tu bak malu usik para ame tu ada malu ne etika ne demokrasia hanorin para wisa ita tu respeito malu disse atto de resi mesa precisa retar competência ou delegação do presidente do Parlamento Nacional do artigo regimento Parlamento União artigo 22 be tambah amimos se bancada todo nos apresenta a destituição ana e segunda terça né lora plenária ato moço falei eleição antecipada mas nem tem que lá na fatin também não é claro né a minha tu halo lá os abandona falei né itara assim mas fale crime sobre estado né e também boicota né defende falei arão para ato mais falei boicota essa sanções né lá merece né tambah presidente be parlamento ne deputado sini mak confiança lá os povo mak fo também mak kami ia direito toma para tu existe para muda mesa parlamento ne direito toma deputado sini bakar todo também mak ia dalam para atau halu destituição hatam matian ia dia 5 agora o into dia hira na hira o 18 nata e quer dizer regra mak ne duni harus servia lá falir lei asa ne dia kalah depois eu decidi vai falar para explicar para o público não se não respeito ele se não respeita a lei nem ele o bancada sana tela ko fatin ala sa cada semana do horário parlamento ni segunda terça né ala sa kari abang se continuação plenário kari bancada fatin porque o se continua o legislativo amigo ainda fati parcidato continua for bene maka quando o parlamento ia bater uma halu deliberação maka dian sirnia na fati arau maka tur na fati babe to materi maka lur senya mus be na kata halu deliberação e agenda o foi serva hana me arede o quando ser lá aceita será halu tem impedimento ne sasan ser maka acontece funcionário mus boicota o queres funcionário ne lá podia halu sasan ser sana tambah funcionário do parlamento
órgão soberano, segundo órgão soberano do Estado. Lá merece a cima kali orientações susi AKB para membel fali boicote basa sanksi rasanya. Tapi kali abang maka continuação do halal plenário normal sana te continua mantém satu mete cadeira misa posição. Memang kami uiha udah irantiana kata kami nia chefe bancário sira uinsa atau kontakto para dalang uinsa. Tanpa label ita fo fali fatin pa ema ida roma ka sai fali vandalisme paturti fali mesen pa. Uinsa ni atus sen pa atus di vandalisme. Atus di teror. Imigrasi ko hari. To itu anta atau data saya nabe. Senhora Vice Angelina Mayor Ramata. Itu bota hari Ramata. Tamane ma ko yami bape. O inta ati fo coragem pania. Ita hene hakilar yang katak fetu ya direito. Bototo dia fo apoio fetu. Agora ita mai fali hene sada fali ko fali ameaça fali. Ini ada lei quando atu viabiliza a situação também tá condições agora na ilha até né estado de emergência lá Laos também para canar para atu ada uma neve ita tem que ver halu tur fali partido da urbana Laos sana ita atu viabiliza estado atu lá o point odi hasoro pandemia da neve harusnya ita lá até yang bahira atu tu mundo toma como está que to igreja mos be taka atividades be misa ida be nunca taka to agora desde Itamoris, mas desde Itamoris agora há 60 anos, eu nunca vi ronda de igreja atacada ali, mesmo que condições quando lá permitem para irmos atividade de reza pode ser amil ahela. To agora ni takut ni tambah saja, tambah pandemi ada ni, tambah ni maka fertili iha politik ida kata atu viabiliza sede para ita lali kau atu hasa emalu, I o sama ka to iha ni tempo ni maka ni. Ida maka declaração Rusi primeira vice Parlamento Nacional Senhora Maria Angelina Sarmento nomos chefe bancada Sanarte Duarte Nunes inclui deputado Rusi bancada Fratelli Helena Martins no vice bancada PLP Francisco Vasconcelos. Maluk sira, ane senta tene katak situação na acontece tambah relaciona o impasse política nebe maka lau iharai larang. Ane senta uta tene katak quase tinan tolo one impasse político lau iharai larang sira iha solução husi tinha liderança sira. Ita liga by iha tinang anterior iha eleição geral tinang rihuro sa noresing hitu setting governo início no mandato de forma husi partido pretelina partido PD governo normal também no programa normal do Parlamento Nacional lá está na aprovação do deputado Ciro do Parlamento Nacional também presidente da República foto decisão pode dissolver Parlamento Nacional halai ba eleição antecipada e hatinang rehurua sama nasional usi eleição antecipada o resultado pode confiar ba iha AMP nebe composto Rusi partido tolo hanesang sanarte PLP no conto. Depois AMP formanya governo nebe maka oitavo governo ahu maito o tinang rehurua nulu situação nela omai começamos o desentendimento e a AMP ni alarang por orçamento tinang rehurua nulu la passa e a Parlamento Nacional. Também impasse política continua no presidente da República Boruhikas Vale partido selalu menghetang assento parlamentar hodi halau dialogo incluímos entidades sira nomos liderança histórico sira depois halau dialogo presidente da República mos foto opção tolo nebe opção do presidente da República russo ato partido selalu menghetang assento parlamentar bukan malu hodi halau fila fali coligação fom. Senta delicata depois presidente russo atau partido sira nebe makhetang assento parlamentar halau coligação maka partido neng nebe composto Rusi partido CNRT partido Kuntu partido PD partido UDT partido PUDD no partido Frente Mudança halau coligação hodi hato ona serania carta by iha presidente da República incluímos em visita serania primeiro-ministro by iha presidente da República mai beto horas nera dauk sidauk iha resultado ka sidauk iha pronunciamento Rusi presidente da República tambane situação lá continua mais to agora iha semana koto kliuba partido contumos foi decisão pode filha serania posição retiraan Rusi coligação pone maka
lidera husi partido sanarte atu forma no governo. Depois partido muito retira husi coligação atu forma no governo, sira mas hamutu fali ho partido PLP no partido Fretelin também hanesan agora da o Parlamento Nacional partido tolu nebeli husi na bancada tolu ya Parlamento Nacional hamutu odi hato siranya carta de instituição ba presidente Parlamento Nacional iha lorong 5 fulang maio tinang rehong ruang nulu. Depois carta nebe makasira hato oba iha presidente Parlamento Nacional pi regimento katak atu halo agenda nya prazo ne iha lorong 5. Mas depois to iha lorong 5 iha lorong sanulu racing ida fulang maio tinang rehong ruang nulu lorong ikus batu agenda carta de instituição mas bela iha agenda usi presidente Parlamento Nacional tamba tur presidente Parlamento katak ora sanadauk la iha ona fatim ba carta de instituição mamos la iha ona fatim ba plenário tamba ne Parlamento Nacional hein de presidente República atu halo atu dissolve Parlamento Nacional tamba relaciona ho orçamento geral estado nebe mala pasta li ona lorong nem nulu hafuing lorong ikus ba carta de instituição nebe atu halo agenda maka presidente la halo agenda maka bancada tolo nebe ma composto husi Fretelin PLP no ponto continua hatamatang carta ide ba presidente atu obrigatório tem que halo agenda mas be continua presidente la halo agenda tambane presidente tambane bancada tolo composto na fatin husi Fretelin PLP no conto iha lorong sanulu racing tolu fulang maio tinang rehong rua nulu continua hatamatang carta ida ba gabinete vice primeiro no vice segundo Parlamento Nacional nian obrigatoriamente atu halau agenda hori debate ba carta de instituição iha lorong sanulu racing walu fulang maio tinang rehong rua nulu tambani hanesan ohing ita buat cara acompanha ona situação ya Parlamento Nacional hahu husi da dersang oras tuku sanolo to oras nadadauk plenário obrigatório lá consegue acontece tamba de deputado sira husi bancada sanarte la fofating hode carnetik mesa no cadeira presidente Parlamento niang hode nune atu visi na rola bele sa la belectur iha fating presidente Parlamento Nacional niang hode dirigi plenário husi Parlamento Nacional equipe STL hato reportagem